Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. E tenham uma ótima quinta-feira. Antes de começar este vídeo, quero deixar uma informação. O vídeo que eu fiz. Peraí, peraí. Era um vídeo que eu fiz aí. E era. É mais bela. Exato. Ou era vídeo ou era direto. Não tenho a certeza. E era a mais bela viagem de comboio pela Suíça. Esse vídeo que eu fiz, ou direto que eu fiz, eu ia mandar uma mensagem do YouTube a dizer que daqui a 7 dias eu poderia ter um aviso vermelho por causa de direitos autorais. Por isso eu tive que eliminar já imediatamente o vídeo para não prejudicar o canal, ok? E quero dizer que já chegamos aos 600 subscritores, 601 subscritores aqui no canal. Muito obrigado. Mas agora vamos ao vídeo. Hoje decidi reagir a esta notícia que na semana passada, exato, na sexta-feira da semana passada, ou esta segunda-feira, ficou sobre esta notícia e eu vou aqui reagir com vocês. Ok? Preciso. Exato. Com uns minutos eu vou aumentar. E assim. Ok, assim. Uma notícia inacreditável. Homens sem fãs investigar amputação de dedos de aluno de 9 anos. E diz assim: dedos da criança terão sido entalados na porta de uma casa de banho, de onde terá sido impedido de sair para pedir ajuda. A mãe da vítima queria à escola por encarar a situação como uma brincadeira e ocorreu mal. Perdão, peço desculpa. Exato. Vou só aumentar um bocadinho. Deixa eu ver se estão a ver. Espera aí só. Eu vou aqui. Assim para vocês também lerem comigo. Perdão. O agrupamento de escolas de social em Sinfãs ampliou um inquérito para apurar em que situação um aluno da escola de Fonte Coberta perdeu as pontas de 2 dedos, revelou esta sexta-feira a agência lusa. Revelou esta sexta-feira a agência lusa o seu diretor. E diz: a direção teve conhecimento da situação ocorrida na segunda-feira e abriu um inquérito interno para apurar os fatos. Então, na segunda-feira aconteceu, mas a notícia foi revelada na sexta, pessoal. A direção terá conhecimento da situação ocorrida na segunda-feira e abriu um inquérito interno para apurar os fatos, afirmou Carlos Silveira, representante, e os seguros foram acionados logo no dia seguinte. A bola deveria ser no próprio dia. A situação foi denunciada por Níveis Steven na rede social no Instagram. Se apresenta como mãe da criança de 9 anos que teve as pontas dos dedos amputados dentro da escola em Portugal, no concelho de Sinfãs.
Esperem só um bocadinho, isto é a CNN tal. Peço desculpa. Exato, vamos a. As duas crianças fecharam a porta nos dedos do meu filho quando ele foi à casa de banho, impedindo de sair e pedir ajuda ao nível Estevão, nível Estevão. Numa das publicações alucinantes, o menino perdeu muito sangue e precisou de se arrastar por baixo da porta com os dedos já amputados. O menino foi submetido a 3 horas de cirurgia no Hospital de São João, no Porto, e irá ficar com sequelas físicas e psicológicas, afirmou, pedindo ajuda jurídica para enfrentar o momento que está a viver. Segundo nível, o episódio de segunda-feira aconteceu depois de já ter feito outros testes relativos a puxões de cabelo, pontapés e enforcamento, sendo que nenhuma atitude foi tomada pela escola. A mãe criticou o facto de, na segunda-feira, a escola não ter acionado a PSP, não ter explicado a gravidade da situação, da qual só se apercebeu quando já ia na ambulância e de as funcionárias terem limpado um local do incidente inacreditável. A escola está a tratar isto como uma brincadeira e correu mal. Lamentou. Mário Silveira escusou-se a dar mais esclarecimento sobre o que aconteceu na segunda-feira, por decorrer um inquérito interno, mas garantiu que os socorros foram prontamente chamados e a escola desenvolveu os procedimentos adequados. Não há PSP em sinfãs, só GNR. Quando é acionado o INEM, Instituto Nacional de Emergência Médica, se considerar que é uma situação grave, automaticamente entra em contato com as forças de segurança. Explicou. O pedido de ajuda de níveis Estevam foi ouvido e um grupo de deputados já disponibilizou para tratar do processo. Já uma coisa. Vamos processar ao Ministério Público e vamos tratar do processo administrativo da responsabilidade civil da escola, em termos de vigilância e processo civil, revelou a moça a advogada Catarina Zucaro. No que respeita à questão criminal, os advogados vão estudar o que poderá ser feito, porque os envolvidos são menores de idade, mas terão de ser responsabilizados, acrescentou. Somos 15 advogados e vamos atuar. Cada núcleo vai ficar uma parte ou criminal, ou o administrativo ou o civil, o civil, ou Catarina Súcaro. É assim, pessoal. Eu, deixa-me aqui, um momento, peraí. É assim, eu ontem partilhei o vídeo do Vango, que é um cidadão brasileiro a viver em Portugal, e ele tem toda a razão. É assim, o que eu vou dizer, esta família é imigrante brasileira, e a criança não tem culpa, não tem culpa de os pais virem para Portugal, não tem. Eu sou contra a imigração irregular. Se é regular, se os imigrantes estão irregulares, estão agraviados a um gás qualquer. Se não estão e não estão legais, é melhor ir embora. Nesse aspecto,
Eu sou contra a imigração irregular. Em relação a este caso, a criança não tem culpa e no vídeo eu partilhei aí, vê-se a mãe a dizer eu antes de explicar e revoltado, mas ele também contou e o filho também foi vítima de bullying por um professor, mas isso é outra história. Tirando isso, a mãe no vídeo diz a mãe hum, diz que quando a mãe chegou, vou resumir, quando a mãe chegou ao pé da criança na escola, a professora ou os funcionários diz, tem calma, não chores, não grites, diz à mamã que foi um acidente. Isto é inacreditável. Diz à mamã que foi um acidente. Se as pessoas não têm responsabilidade de educar não, de vigiar as crianças, não têm responsabilidade para vigiarem as crianças, ou responsabilidade para ensinarem, ou preocuparem-se, então não vale a pena serem professores, acho eu. Em relação à criança, dizer eu se fosse mesmo, se eu fosse mãe da criança, eu dizia: "Espera aí, topa aí, é acidente, eu quero ouvir a voz do meu filho, a situação, e vou processar". Mas claro, entre a senhora em brasileira, eu vou pôr em parênteses, os são ilegais os que são legais levam as consequências daqueles que são ilegais. E esta senhora é legal, penso eu, mas não tem culpa de levar situações deste tipo de discriminação. Mas se eu fosse a senhora, eu dizia: "Espera aí, acidente, filho, diz-me lá o que aconteceu". E depois eu ia à polícia, mas a polícia, a mãe. Ela disse no vídeo, ela foi à polícia e disse à polícia, assim, à PSP: "Olha, senhor agente, eh, seu da criança", e depois ela disse: "Eu acho que poderia ter acontecido". Disse que a senhora, por ingênua ou por ser verdadeira, disse: "Eu penso que seja por eu ser imigrante, por o meu filho ser de cor, e ser forte, e pudesse ter feito isso". E o polícia não vai de modas e faz assim, bate na mesa: "Minha senhora, aqui ninguém é racista, ninguém é preconceituoso". E eu digo ao polícia que disse isso à senhora: "Aonde é que você vive? Em que Portugal é que você vive? Sinceramente, não há racismo, não há racismo, não há preconceito, ou xenofobia. Em todo mundo há racismo e há xenofobia, em todo mundo, uns mais, outros menos. Preconceito, há sempre preconceito. Esse senhor é que não pensa 2 vezes, porque se o senhor eu se fosse, esta jovem, esta senhora, eu dizia assim, com respeito ao senhor agente: "E se fosse o seu filho, o que é que você faria?". Hum? Eu dizia isso, mas com educação, né. Pois, mas se fosse o seu filho, já, já tratava de outra maneira". Isto é inacreditável, um polícia dizer isso na cara de uma senhora. Podia ser uma brasileira, podia ser uma mãe portuguesa ou uma mãe de outra nacionalidade. Mas a senhora disse nesse vídeo onde o Vando estava a falar, disse e a criança, e esta situação não era a primeira vez, e a criança, como disse aí na notícia, tinha levado puxões de cabelo, tinha sido pontapeado, tinha sido enforcado, o Marcos que eu vi no vídeo do Vando, e ninguém faz nada, só porque é filho de imigrantes.
Nós não sabemos. Eu também não sei se a senhora é legal ou se é legal. Se é legal, a criança endireitada na escola, não é? Endireitada na escola e documentos, era isso que uma criança ilegal não pode entrar na escola sem ter documentos de residência legais. Exato. Então, neste caso, aquela senhora e o marido e o filho, neste caso, são legais em Portugal. São legais legal em Portugal. E também, antes de continuar, vi aí, acho que foi lá não sei, ou um comentário, uma coisa assim a dizer, e as crianças, esses dois meninos que fizeram isso à criança brasileira, e eram brasileiros. Agora, não sei, é um comentário. Às vezes os homens podem ser um bocadinho xenófobos ou um bocadinho agressivos. Nós não sabemos se essas duas crianças eram portuguesas ou se eram, como é que eu vou dizer, estrangeiras, imigrantes. Isso eu não sei. Só sei que esta criança não merecia ser maltratada. Eu imagino ela não dizer nada aos professores e aos meninos por receio de eles não ouvirem a criança. Eu, sinceramente, eu como portuguesa tenho um bocadinho de vergonha de ter nascido aqui neste país. Vergonha mesmo. Porque muitos portugueses, não posso referir aos brasileiros, mas muitos portugueses que vão lá para fora falam mal dos estrangeiros, não é? Falam mal que eles são isto, que eles são assim, que eles são assados. Mas depois os estrangeiros que vivem aqui levam a estas situações gravíssimas que nem se pode. Hum, no, o Wander disse, viu um vídeo de uma portuguesa, como é que eu vou dizer? eh, e a senhora podia pedir um laudo no hospital, um laudo na polícia qualquer, lá na polícia, um laudo, uma coisa assim, e também um relatório, assim, um relatório do hospital, de um psicólogo e também da polícia, e daquilo que eu percebi era ir ao advogado levar aquilo tudo e pedir justiça contra a escola. Esse era daquilo que eu percebi. Eu levando direito disse e viu nesse vídeo dessa portuguesa. Eu acho que é inacreditável uma situação, uma criança, o sofrimento daquela criança. O sofrimento, sinceramente. E mais, eu vou deixar aqui. Assim, estes dois meninos, seja fossem portugueses, brasileiros, de outras nacionalidades, eu não vou dizer se são brasileiros ou não são. Só sei, se forem de outras nacionalidades, imigrantes, de outros países, a culpa daquilo que eles fizeram ao miúdo é dos pais. Os pais não dão educação, não querem dar palmadas no rabo às crianças. Ai, Jesus, não podemos dar palmadas às crianças, porque se nós vamos logo para a cadeia, ou é maus tratos, ou é isto, ou é aquilo. E digo, entre parentes, há um short que eu às vezes vi um short no Facebook e há uma portuguesa que diz assim, na brincadeira, mas é, é diferente, mas eu vou direto ao assunto e diz, agora não podemos ser isto, agora não podemos ser assim, agora não pensar o que é que podemos dizer, não é? Ela dizia, não podemos chamar as pessoas por não dizer a palavra correta, mas eu vou dizer fortes. Não podemos. Não podemos chamar as pessoas porque elas são de palavra correta, nem não podemos. Não podemos ser isto, não podemos ser aquilo. Ou dia não posso fazer é nada. Ou ir à casa de banho fazer aquilo. Não posso dizer, eu vou à casa de banho fazer aquilo. Entendem? É, nem 8 nem 80.
país quer ser o quê? E agora a sociedade não se pode abrir a banana, não pode abrir a o que nós devemos. É assim, não pode, exato, não se pode ser aquilo que nós queremos. Mas também digo, podemos ser aquilo que nós queremos sem ofender, sem dizer asneiras, sem dizer isto nem aquilo. Mas é verdade, agora não se pode ser um ai e todo mundo entra e por todo mundo e com um lobo mau. Todo mundo tem uma boca de um lobo mau para comer e amar a pessoa. Acho ridículo. E as autoridades não fazem nada nestas situações. Se fosse entre nós, se fosse um cigano, né? A proteção de menores aí, ou a proteção de menores, não, a proteção de, a proteção das minorias ou outra coisa, mas proteção de tudo já ia defendê-los, não é? Ou outra coisa. Mas nesta criança, onde há a proteção de menores, e de um ou outro falou, o resto não falou. Daquilo que ouvi e daquilo que ouvi perdão, pelo menos aí não se falava de proteção de menores, pois não. A família cuida bem da criança, ou vais cuidar bem, e essas coisas. E também, a mãe da criança, depois desta situação, começou a receber mensagens de ameaça no WhatsApp. Eu não sei se eram dos pais das crianças, se era da zona onde ela morava e eu vi, acho que ela teve que mudar de cidade ou Wanda diz que ela e a senhora, e o marido e a criança vão a pensar em voltar para o Brasil. E eu digo uma coisa, e se fosse um português, uma criança portuguesa tivesse uma escola primária num país qualquer estrangeiro e duas crianças, sejam lá imigrantes ou do país dos nativos, perdão, se essa família portuguesa estivesse lá fora e o filho na escola, ah, e os miúdos nativos ou não nativos fizessem o mesmo ao filho dessa família portuguesa, o mesmo que este menino. Acho não, queria ver a reação. Será que as autoridades, perdão, será que as autoridades iriam pôr paninhos quentes a escola onde acontecesse esse crime e dizer, isto foi uma brincadeira de mau gosto. Acham isso bem? Eu não acho. E mais, aqui neste país há racismo, há xenofobia, pode haver eu xenofobia posso não ter a certeza, mas racismo há. E também há preconceito. Não venham dizer que este país é um país pacífico e que não há nada disso. Sinceramente, como diz o outro, é o amor, é o pessoal do amorzinho. Hum. Bem, situações destas me irritam e me envergonham como portuguesa. E as autoridades é o quê? Bem, eu acho, espero que gostassem de ver este vídeo. É uma reação a este notícia. Eu fiquei mesmo revoltada. Eu, se fosse ela, também usava. Se fosse esta senhora, também usava os pais desses dois miúdos que fizeram aquilo ao filho. Acusavam de serem negligentes e deixarem os filhos fazerem aquilo à criança. Eu acusava-os. Mas tudo bem. É a minha opinião. Eu acho que temos. Não é conformar, mas temos que revoltar-nos com estas situações inacreditáveis mesmo. Bem, então é isso. Um vídeo diferente. Tu concordas comigo?
ou não, aumenta, mas aumenta uma não, aumenta uma ok? Aumentem aí para darem o vosso feedback, aumentem, dê-me um like, por favor, partilhem, e se és novo, chegaste agora, carrega aí no sininho aí no sininho para teres os meus vídeos atualizados, ok? Beijinhos, até ao próximo vídeo. Beijinhos.